Muito bem, muito bem. Nós vamos ver agora a parte de citologia, como nós combinamos. O que é citologia? Vocês estão vendo aí? É o ramo da biologia que estuda as células no que diz respeito às estruturas, funções e importância na complexidade dos seres vivos. Célula é a unidade básica, estrutural, morfológica e funcional dos organismos vivos. Aí é uma definição. É a classificação dos seres vivos. Eles podem ser unicelulares, quando eles têm uma única célula. Eles podem ser pluricelulares, mais de uma célula. Procariotes, quando ele não tem uma célula completa. O núcleo está anexado no citoplasma, não é completa. Eucariotes é quando tem célula completa, que é o nosso caso. Nossa célula é completa. Célula animal e célula vegetal, que nós vamos diferenciar organelas quando nós chegarmos na parte dessas organelas, ok? Células e seus tipos quanto ao tamanho. Deixa eu ajustar aqui. Isso. Microscópicas são aquelas que só podem ser vistas através de microscópio e que são imensas as situações de células assim, e macroscópicas, que são aquelas células vistas na utilização sem instrumento, como diz no popular, a olho nu, como os alunos aprendem quando estão estudando no ensino fundamental. As células e seus tipos quanto à duração. Lábeis, são as células de curta duração e não se dividem. Nós temos como exemplo a célula sanguínea. Permanentes são células de duração igual à da espécime, não se reproduzem. Nós temos como exemplo a célula, como está mostrando aí, a célula tecido muscular. E temos estáveis, são células de longa duração e que se dividem em quatro quando é necessário, ok? É exemplo das células do sistema nervoso. Vamos passar aqui. Então aqui tem algumas definições. As células são unidades morfológicas, já falei, as propriedades dando organismo depende daquelas, cada uma de suas células. As células originam-se somente de outras células e a continuidade é mantida através do material genético. A menor unidade da vida é a célula. Quando falamos em vida, a menor unidade é a célula. Então vamos já para uma questão aí. Olha aí. Existe uma série de características que distingue os seres vivos da matéria bruta. Analise as características a seguir e depois assinale aquelas características que são exclusivas dos seres vivos. 1. Metabolismo. 2. Ausência de moléculas. 3. Reprodução. E 4. Material genético. Então, qual dessas você acharia que estão corretas? Dá para perceber que A1, A3 e A4 estão corretas. Então, portanto, a resposta seria letra C. Então, seria A1, A3 e A4. A ausência de moléculas não se encaixa. Aqui nós temos a membrana plasmática, que tem a função de proteger e controlar a entrada de substâncias na célula. A propriedade da membrana plasmática, nós temos várias propriedades: elasticidade, condutibilidade, permeabilidade, regeneração. As características da matriz lípica, vocês estão vendo aí, inclusive tem nesse material PowerPoint, viu? Transporte da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem transporte passivo, aí tem osmose, difusão simples, difusão facilitada, e temos o transporte ativo,
onde é a bomba de sódio e potássio, e tem outras bombas. Em relação a medidas, no caso, mediados por vesículas, na verdade, nós temos endocitose e exocitose. Endocitose é dentro. Aí nós vamos encontrar nessa parte fagocitose, que engloba substâncias sólidas, pinocitose, substâncias líquidas. E temos essa parte aqui mediada por um receptor. Vamos dar continuidade aqui ao assunto. Passar aqui, isso. Nós temos a pressão osmótica, a célula animal, como é que ocorre, e a célula vegetal, também como é que ocorre devido a organelas diferentes que as células animal e vegetal, elas diferem, ok? Pressão osmótica e exemácias, temos a diminuição da concentração da solução e diminuição da pressão osmótica da solução. Essa parte aqui é encontrado osmorregulação. É uma regulação que você vai encontrar em peixes de água doce, hipotônico, e também em peixes de água salgada, como tubarão e isotônicos. Que isso aqui nada mais é do que uma regulação chamada de osmorregulação. Vamos mais uma questão. O charqueamento é um processo de salgar de carnes, muito comum nas regiões norte e nordeste do Brasil. Para a produção de charque, se utiliza carnes bovinas, ponto de agulha e dianteiros, em peças uniformes com proporções em volta de 2 centímetros. A salga pode ser úmida, utilizando solução salina, salmoura, ou seca, que é feita após a retirada da carne da salmoura. Esse procedimento serve para prolongar a conservação das carnes. Aí você tem o item A, o item B e o item C. No item A, diz o seguinte: a técnica apresentada no texto só é possível ser realizada devido ao processo. Qual dessas se encaixa? Aí você vai ver onde tem assim, de difusão simples, que permite a entrada dos finíssimos grãos do sal de cozinha nas células, salgando assim a carne da osmose, pois ela é responsável pela liberação. Essa não se encaixa bem. Da difusão facilitada, que se utiliza de proteínas carregadoras para auxiliar, essa também não se encaixa bem. A letra D, veja o que é que diz aqui, ó. Da osmose, pois como dela depende o gradiente da concentração dos solutos, a carne fresca perde os líquidos e da osmose, pois deixa eu ver aqui, e absorve o sal, produzindo assim o charque. Muito bem. É essa a letra D. A letra C, ó, da difusão facilitada, que se utiliza proteínas carregadas, essa não é. A mais provável é a letra D. Letra E, do transporte passivo, que absorve os íons de sódio. Então, provavelmente, você marcaria na letra D. Vamos ver se realmente é a letra D, que aqui se encaixa. Realmente a resposta correta é a letra D. Esse material vocês têm aí no PowerPoint, viu? Aqui está mostrando o processo de bomba de sódio e potássio, caminho das partículas na digestão celular. Vocês estão vendo aqui o esquema. Diferenciações da membrana plasmática, elas são diferenciadas de acordo em cada órgão. Diferenciação da membrana plasmática em funções, né? Temos mais figuras aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, mais figuras. E para as células, nas células vegetais, formada por celulose. Nas bactérias é formada por peptidoglicano. Glicocális nas células animais,
formada por carboidratos e proteínas, protege a membrana no reconhecimento. Então vocês estão vendo já aí algumas diferenças, certo? Mais uma questão, para a gente encerrar. Assinale dentre as estruturas abaixo aquela que representa exceção à especialização da membrana plasmática. Ou seja, exceto a membrana plasmática. Desmossomos, pelos absorventes nas raízes dos vegetais, microvilosidade intestinais, axônios e cílios. Qual seria? Vamos ver. Aqui não se encaixa, que é uma exceção da especialização da membrana é axônio.